Sobre esse tema, o tema guerra, que nós vamos estudar a partir de hoje e também no congresso, em que nós teremos a participação do Henrico, filho do Bispo Miguel, lá de Duque de Caxias, e também do Renato Tolissano, da Igreja Nova Vida de Colubandê, pastor Renato, ele estará conosco pregando a palavra. Eu também vou falar, o cara que ia falar faltou, eu falei assim, se não tem ele, vai eu mesmo, e vamos embora, vamos fazer o negócio funcionar. O Renato poderia até pregar no domingo de manhã, mas ele vai chegar muito cansado, então peguei o lugar lá para poder pregar, e aí vocês vão ter que me aturar no domingo de manhã, vou poder ter que falar também, né? Mas tá bom. E sobre esse tema, ele é um tema muito importante, porque a nossa caminhada cristã, ninguém que foi chamado para Cristo, foi chamado para ficar na zona de conforto. Cristo não nos chamou para viver uma vida confortável, uma vida tranquila. Toda vez que Cristo chama alguém, já dizia um cara que eu gosto muito, que é Dietrich Bonhoeffer, ele diz assim, é o cara que queria matar Hitler. Ele era um pastor evangélico que fez um plano para matar Hitler. O cara era muito louco, mas era crente, convertido. E aí ele sempre dizia assim, quando Cristo chama um homem, ele o chama para a morte. Tem um amigo meu, lá de Volta Redonda, que ele fala comigo assim, Júnior, eu quero muito, cara, continuar viajando para a Síria, eu quero muito continuar viajando para o Afeganistão, para o lugar onde o evangelho é perseguido, porque Deus não me chamou para morrer confortavelmente deitado na minha cama. Eu não quero uma morte assim, isso é morte para frouxo, isso é morte para covarde. Eu quero morrer sendo perseguido, eu quero morrer com as pessoas correndo atrás de mim porque eu estou pregando o evangelho, eu quero morrer com pessoas querendo me destruir por causa do evangelho. Eu fico impressionado ouvindo um cara desse falar, né? Porque isso é coisa forte demais para ser dita. Mas nosso pensamento é que quando Cristo nos chama, Ele está nos chamando para uma vida confortável, uma vida tranquila, uma vida assim, relax, onde nós não vamos ter problema, onde nós não vamos ter lutas nenhuma. E aí, acontece justamente o contrário quando a gente vem para a igreja, né? A maioria das pessoas dizem que quando vieram para a igreja, antes estava tudo tranquilo, não tinha problema nenhum, a vida estava muito boa, mas quando vieram para a igreja, começou a surgir confusão de onde eles nem imaginavam. Os pais começaram a brigar, a vida começou a ficar tumultuada, e aí eles perguntam assim, Júnior, por que isso acontece? Quem é que enfrentou problema quando veio para a igreja? Só para eu saber, teve luta. Muita gente, cara. A gente tem luta quando a gente vem para o reino de Deus. Por que isso acontece? Porque antes, quando nós vivíamos no mundo, a nossa vida, o nosso modo de viver, não incomodava as trevas. O nosso modo de viver não fazia diferença para o diabo. Porque nós estávamos vivendo perdidos, nós não tínhamos princípios pelos quais viver. E aí agora a gente abandona a vida pecaminosa, a vida que era vivida de qualquer jeito, e vem para o reino de Deus, e aí passamos a viver um estilo de vida que incomoda o inferno. Quando Cristo nos chamou, Ele nos chamou para viver uma vida de inimizade com o mundo, com o pecado e, consequentemente, com o diabo. Porque quando você tem uma relação com o mundo, de tipo assim, aquela relação do não tem nada a ver, eu vou fazer isso aqui porque não tem nada a ver, eu vou viver isso aqui porque não tem nada a ver, aí a vida cristã vira assim, um monte de portas abertas, né? Porque a gente vai arrumando coisas que não tem nada a ver, que não tem nada a ver. Quando a gente vive essa vida, que diferença faz para o diabo? O diabo mais quer que a gente viva confortavelmente. O que ele quer é o seguinte, ele coloca uma lei no inferno, fulano está vivendo do jeito que a gente quer, não perturba ele, não arruma tumulto com ele, cara, deixa ele viver tranquilamente. Nós vamos arrumar tumulto com ele quando ele decidir ir para a igreja. E aí tem gente que está nessa luta de tentar vir para a igreja, vem para a igreja, fica um tempo, sai da igreja, fica um tempo. Por que sai e fica? Porque quando vem, enfrenta a luta. Porque quando vem, o reino das trevas vem todo em cima. Aí a pessoa pensa, poxa, é mais confortável viver como eu estava vivendo antes, porque antes eu não tinha luta, antes eu não tinha problema, agora só eu vir para Cristo eu enfrento problemas. Há uma passagem na Bíblia onde Jesus ele vai dizer que o reino de Deus é como uma semente que foi plantada em vários lugares, e aí um desses lugares que ele fala é sobre um lugar areioso, poeirento, que a semente caiu, não tinha raízes, o vento veio e levou ela não gerou raízes. Ele vai dizer por quê. São pessoas que vêm para o evangelho, quando ele vai explicar essa parábola, ele diz assim, essa semente que caiu na terra, ali na areia, e não deu raízes e o vento levou, são pessoas que vêm para o evangelho. Mas quando as lutas e as tribulações começam, elas não conseguem ficar firmes e logo abandonam a fé. Então você precisa entender que no dia que você se entregou a Cristo, e quem aqui já se entregou a Cristo, só para eu saber? Aí tem uma galera que já se entregou a Cristo. No dia que você se entregou a Cristo, automaticamente você estava fazendo uma inscrição para uma luta. É automático. Aceite Jesus como meu único e suficiente Salvador. Beleza, então o seu nome está aqui na luta, está na luta, já era.
Você está sendo convocado para uma luta. E é assim que acontece. Entregar a vida para Cristo é se inscrever para uma luta. E aí eu quero trazer para você hoje alguns motivos pelos quais nós devemos lutar. 7 motivos. Eu trouxe uns carinha bem legal aqui para a gente poder aprender com eles, umas frases que eu vi num negócio aí bem bacana. Mas antes, eu queria que você entendesse uma coisa. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que nós não podemos parar de lutar. Ele diz, no dia que vocês se entregaram a Cristo, vocês começaram uma luta. Mas vocês não podem parar de lutar, porque não tem coisa pior do que você entrar numa luta, chamar outras pessoas para participar de uma luta e ser eliminado dela. Ele vai falar lá em 1 Coríntios 9, 27. Eu esmurro o meu corpo e o trato duramente, para que depois de ter entrado na luta, eu não venha ser eliminado dela. Você está entendendo? Nós não podemos parar de lutar. Então hoje eu quero te chamar você para subir no ringue, te dar motivos para você poder lutar. Mas eu quero que a partir de hoje você nunca pare de lutar. Você acorde todos os dias com disposição para lutar, para vencer as dificuldades do dia a dia, para vencer o leão, o urso, o gigante que se levantar diante de você, mas nunca pensar que a vida cristã é uma vida confortável. Hoje eu quero te dar aqui 7 motivos para poder lutar. O primeiro motivo, solta aí. Deus nos chamou para a luta. Quem conhece esse cara aí? O nome dele é Gabriel, né? É o padre. Deus nos chamou para a luta. Eita! Olha só. Lá em Efésios 6, fala sobre uma luta para a qual nós fomos convocados. Nós fomos convocados para uma luta, e essa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas nós fomos eleitos para lutar contra principados, contra seres espirituais que habitam as regiões celestiais. Deixa eu te dizer uma coisa, Satanás não está satisfeito com a sua vida, ele não está satisfeito com você estar neste lugar aqui hoje. Por quê? Porque estar neste lugar aqui hoje é dizer sim para Cristo, é dizer assim, Senhor, eu aceito o convite para participar dessa luta. O Senhor, quando te chamou, Neto, Ele te chamou para lutar, velho. Ele te chamou para lutar pela sua vida e pela vida de muitas outras pessoas. Gideão era um homem que se achava fraco, que achava que a vida dele não tinha propósito. Ele achava que ele era o menor da família dele. E o Senhor fala com ele assim, Gideão, varão valoroso, eu te escolhi para lutar, cara. Eu te escolhi para levantar desse lugar onde você está sentado, em que você acha que você não é ninguém, que você não pode nada, que você é um fraco, para você liderar o meu povo, para você tirar o meu povo da escravidão. Deus chamou você para uma luta, o Senhor nos chamou. E quando o Senhor nos chama, você só pode dar 2 respostas, sim ou não. Mas há um ditado que diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se eu fosse você, eu diria sim para o Senhor e entrava com tudo para dentro da luta, cara, sem medo de, mas o que vai acontecer? Se Deus te chamou, cara, você pode ter certeza que o final da luta vai ser vitória. Segunda coisa, vamos lá. Quem não luta não será derrotado, mas já está derrotado. Está entendendo? Quem não luta, cara, não vai ser derrotado não, já está derrotado. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou lutar, porque se eu lutar eu vou perder. Poxa, se você não entrou na luta, eu tenho uma notícia para você, perdeu, cara. Você perdeu, você não precisa nem de entrar na luta para perder, não, você já perdeu. Eu assistia jogo da Libertadores, né? Eu lembro que houve uma final que teve um problema com o ônibus dos caras que iam disputar o jogo. E aí o que aconteceu? Os caras não conseguiram chegar a tempo no estádio. Eles não entraram no jogo, mas perderam porque é WA que chama, é isso? WO, quase acertei, isso é quase pertinho do alfabeto as vogais, né, as letras aí. Então, os caras perderam por WO, eles nem entraram na luta e perderam. O fato de você não querer entrar na luta já decreta a sua derrota, já decreta que você não vai vencer, já decreta que alguém vai saborear a vitória no seu lugar, já decreta que muitas pessoas, porque no nosso caso são muitas pessoas, porque nós não estamos lutando uns contra os outros, nós estamos numa luta contra as trevas. E se você não entrar nessa luta, pode ser que essa pessoa que está do seu lado, essas pessoas aí, elas vão saborear a vitória e você não vai saborear. Não precisa de você entrar na luta para perder. Você pode perder sem entrar nela. Você pode perder sem tomar um golpe. Você pode perder sem se esforçar. Terceiro, sem luta, sem vitória. Eu fico vendo as pessoas, às vezes eu fico aqui na porta recebendo as pessoas no culto de terça-feira e eu pergunto para a pessoa assim, como é que está a vida? Está uma luta, Júnior, está difícil demais, não sei por que tanta luta. Gente, por que tanta luta na vida? Por que Deus envia tanta luta na vida? Porque Ele quer enviar muita vitória.
Se Deus quer enviar vitória, Ele vai enviar luta. E aí você deve encarar as lutas da sua vida com disposição, entrando para dentro delas com tudo, na certeza de que quem te chamou para a luta vai te dar a vitória, cara. Deus não vai colocar uma luta na nossa vida, um problema na nossa vida, uma situação que nós não daremos conta. Até as cargas que Ele coloca sobre nós, Ele sabe que nós somos capazes de vencê-las, que nós somos capazes de superá-las. A própria palavra diz que não nos veio tentação com a qual nós não podemos vencer. Quando vem a tentação, Deus providencia um escape. Ou seja, está na luta, fica sabendo que o Senhor já providenciou um escape. Junto com esse escape é a sua vitória. Porque sem luta, não tem vitória, cara. Não reclama das suas lutas, não. Não reclama das suas batalhas, não. Quem está enfrentando batalha, quem está enfrentando luta, está enfrentando porque Deus quer promover, cara. Está enfrentando porque Deus quer exaltar essa pessoa. Você acha que o gigante que veio lutar contra Davi veio para derrotar Davi? Você acha? Não, cara. Um gigante daquele tamanho, perto de Davi, um menino, ele veio para ser derrotado e o Senhor exaltar o nome de Davi. Depois que Davi venceu aquele gigante, ele começou a enfrentar outras lutas e mais lutas. E o próprio rei de Israel, aquele que era rei, passou a ouvir uma canção dizendo assim: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Antes, Davi era um moleque. Samuel foi lá na casa de Jessé para ungir um rei. Ele tinha vários irmãos. E aí, Samuel achou que os irmãos de Davi seriam o rei. Eles tinham porte físico, aparência de rei, cabelo de rei, beleza de rei. Eram homens soldados, prontos para a guerra, para a batalha, para a luta. E o Senhor falou com ele assim: não é nenhum desses. Você está olhando para a aparência deles. O rei não é esse, ele não está aqui ainda. E aí Samuel pergunta assim: mas me diz uma coisa, quem é? Você tem mais algum filho? Aí você fala: eu tenho um pequeno. Alguém que é frágil, não tem como ser rei. Aí Samuel diz: nós não vamos lanchar, comer nada, enquanto esse cara não entrar aqui. Porque enquanto ele não entrar aqui, nós não vamos comer nada, nós vamos aguardar, eu não vou ungir ninguém enquanto ele não entrar aqui. E quando ele entra, o Senhor fala: é esse cara aí que você vai ungir. Às vezes você olha para você e se vê como um Davi, um pequeno, um cara que não tem disposição. Às vezes te falaram que você não tem. Falaram que você, se essa luta que você está enfrentando, você não vai conseguir passar por ela. Às vezes as pessoas duvidam de você, cara, e falam que não, pode ser qualquer um. Agora o Neto, não. O Gleidson, não. Pode ser qualquer um. Najara, não. Pode ser a Juliana. A Najara não vai passar por essa luta, não. Ela vai ser derrotada. Às vezes os seus familiares olham para você e te dão palavras de morte, falando assim: cara, não vai dar certo para você. Aí você deve trazer ao seu coração aquilo que dá esperança. Você deve lembrar daquilo que Deus disse para Samuel: Samuel, não é esse, eu rejeitei, porque eu não vejo como os homens vê. Os homens vê a aparência, eu vejo o coração. E se você tiver um coração disposto a entrar na luta, o Senhor vai te conceder a vitória e vai te honrar. Aqueles que estão dizendo assim, não vai conseguir, eles vão olhar para você e falar assim: rapaz, como que você conseguiu? Moça, como que você conseguiu? Aí você vai poder falar o seguinte: eu consegui porque as pessoas que lutaram contra mim, lutavam com espada, com lança e com escudo, mas a minha luta eu venci em nome do Senhor dos Exércitos. Por isso eu consegui. Sem luta, sem vitória. Melhor lutar, perder ou vencer com dignidade, do que ficar convivendo com o si. Vou te falar uma coisa, tem um si na nossa vida. Algumas vezes a gente carrega alguns sis na nossa vida que atormenta a gente. Fala sério. Tem coisa pior do que você viver a vida pensando assim: se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse entrado naquela luta. Às vezes a gente olha para a luta e fala assim: eu não vou conseguir vencer ela. Aí a gente não entra, aí a gente perde, mesmo sem lutar. Aí depois você fica com a cabeça assim: mas se eu tivesse lutado, talvez eu conseguiria ter vencido. Cara, melhor entrar na luta com tudo. Você se fortalece, ora, jejua, busca a presença de Deus e entra com tudo na luta. E pode ser que você perca, porque a nossa vida ela é assim: uma hora a gente ganha, uma hora a gente perde. O importante é se levantar depois de cada derrota. Você foi derrotado hoje? Pô, levanta, cara, bola para frente, força, disposição. O Senhor nos chamou para que, se nós cairmos 7 vezes, Ele vai nos levantar todas as 7 vezes. A vida cristã é assim. Quem te falou que a vida cristã não tem queda, mentiu para você. A vida cristã tem queda sim. A gente enfrenta queda, a gente enfrenta problema. Às vezes a cara da gente vai lá no chão, a gente esfrega a cara no chão. A gente passa por problemas terríveis na vida. Então o importante na luta é você entrar nela, cara. Porque se você não entrar nela, depois você vai ficar pensando assim: se eu tivesse ido,
Eu poderia ter vencido. Agora eu estou aqui amargurando o preço da derrota, porque eu não entrei naquela luta. Aí você vê uma galera como essa entrando na luta, o pau quebrando, a luta menos solta, todo mundo entrando na luta, e você fala assim, não vou ficar só daqui vendo, porque eu vou perder mesmo, então não vou entrar não. Aí você vê gente menor que você ganhando a luta, você fala assim, olha lá, cara, eu acho que eu tinha chance. Mas aí, cara, você nunca vai saber se tem chance se você não entrar na luta. Você só vai saber se você teria chance se você entrar com tudo na luta. Quando você chegar lá no final, você vai saber, perdi, tá, mas eu entrei na luta. Eu não fiquei como um frouxo do lado de fora. É melhor você lutar com dignidade, cara. E até se rolar uma derrota, você perder, do que você perder por não ter entrado na luta. Próximo. Quem não luta pelo que quer, tem que aceitar o que vier. Deixa eu te dizer uma coisa, não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta não, meu irmão. Não adianta você olhar para o céu e falar assim, ai Deus, faz acontecer. Ai Deus, queria que acontecesse. Se você não lutar pelo que você quer, você vai ter que aceitar o que a vida te der, cara. E vou te dizer uma coisa, a vida não está dando coisa boa para ninguém. Tem gente aí que lutou muito para alcançar alguma coisa na vida, mas de repente desistiu da luta e esperou a vida dar coisa boa para eles. Sabe o que eles estão fazendo? Aceitando qualquer coisa da vida. A vida entrega qualquer coisa. Se você não lutar pelo que você quer, você vai ter que aceitar as qualquer coisa da vida. Você vai ter que aceitar as migalhas. Lembra daquela mulher que chegou para Jesus pedindo uma cura e o Senhor falou com ele assim, não é justo eu tirar o pão da mesa dos filhos para dar para os cães. Os cães comem a migalha. Os cães comem a migalha. Tem gente que está assim, filho de Deus. Pessoas em quem Deus acredita, pessoas para quem Deus deu uma missão, para quem Deus deu um propósito, pessoas para quem Deus deu força, disposição, coragem, ousadia, e está comendo migalha porque não entrou na luta. Está aceitando o que a vida der, está igual o Zeca Pagodinho, deixando a vida levar, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, e a vida está levando para o abismo, a vida está levando para uma catarata, vai cair, vai morrer. Por quê? Porque está deixando a vida levar para ver no que vai dar. Gente que é náufrago na vida, que não luta por nada e espera ganhar tudo. Já viu? Tem gente assim. Tem gente que não luta, mas ele fica assim, mas se vier eu estou dentro. Mas não vem, cara. Fica só na expectativa frustrada atrás de expectativa. Vou te falar, tem coisa pior do que ter uma expectativa frustrada? Eu não gosto disso. Eu não gosto de ter expectativa frustrada. Por isso que eu crio pouca expectativa e eu vou para dentro, cara. Eu entro para dentro das minhas lutas. Aí se der vitória, bacana. Se não der, legal. Mas eu não fico esperando que aconteça, não. Eu vou para dentro. Você tem que fazer a sua história. Deus te chamou para você fazer a sua história. Deus te chamou para você se esforçar, para você lutar, para você batalhar. Foi para isso que Deus te chamou. Não é para você ficar esperando a vida te dar coisas. Não é. Vamos ver, próximo. Por que eu tenho que lutar, Júnior? Porque tem outros lá fora que precisam de você, cara. Porque tem outras pessoas lá fora que estão vivendo uma vida tão derrotada como a que você vivia. Tem pessoas lá fora que estão enfrentando coisas que você já enfrentou. Que estão amargurados da vida, depressivos, pensando em acabar com as suas vidas, pensando que a vida não tem mais jeito, pensando que não tem mais oportunidade na vida, e eles estão esperando você dizer assim, cara, tem sim, entra na luta. Tem gente lá fora, às vezes a gente vive dentro de uma caixa, né? Nós cristãos, nós pensamos que a vida é uma caixa, que aí a gente vem para dentro dela e esquece do mundo lá fora. Mas eu te dar uma notícia, tem vida lá fora, cara. Tem pessoas vivas lá fora precisando da gente, o mundo está um caos. O mundo está perdido, está todo mundo matando todo mundo lá fora, todo mundo zumbizando, todo mundo se destruindo lá fora, porque a realidade é quase um apocalipse zumbi mesmo lá fora, velho. A realidade das pessoas hoje lá fora, fala sério, você não conhece nenhum zumbi, não? Você não conhece nenhum zumbi? Eu conheço um monte. É gente que acorda todo dia e parece que está vivo, mas só parece. Tem gente que só tem aparência de que está vivo. E aí, ela vive, ela anda normalmente, mas o coração não tem mais esperança, ela não tem mais sonhos, ela não acredita no futuro, ela não acredita no amanhã, é um zumbi. Tem gente lá fora precisando de nós,
Tem outras pessoas precisando que você entre na luta e não saia dela. Tem outras pessoas que só vão entrar na luta na hora que elas verem você na luta, porque elas vão falar assim, pô, fulano está lutando, cara, fulano está se entregando, está fazendo acontecer, e fulano, olha só, eu tenho mais disposição que o fulano. Eles vão olhar para você e falar assim, eu acho que eu tenho mais disposição que ele, e aí vão entrar na luta. E aí você vai ser um exemplo para muitos. Próximo. Só estamos aqui porque outros lutaram antes de nós. Nós só estamos aqui agora, nessa luta, porque outras pessoas lutaram antes de nós. Se não fosse por essas outras pessoas que lutaram antes de nós, nós não estaríamos aqui. Atos dos Apóstolos é um livro escrito com sangue. Os apóstolos morreram. Para o Evangelho chegar até você, você não tem ideia de quantas pessoas morreram. Você não tem ideia de quantas pessoas deram sua cabeça, foram degoladas, para que o Evangelho pudesse chegar até nós. E nós só estamos aqui reunidos hoje com essa liberdade que nós temos, porque outras pessoas morreram no nosso lugar. Porque outras pessoas deram sua vida para que nós pudéssemos ter essa liberdade. Porque se elas não tivessem dado suas vidas, nós não teríamos essa liberdade. E o que nós vamos fazer? Vamos permitir que as pessoas que entregaram suas vidas antes de nós tenham entregado suas vidas em vão? Nós vamos fazer isso? Nós vamos permitir que todas as pessoas que morreram antes de nós por causa da causa do Evangelho não vejam os frutos do trabalho deles? Nós vamos entrar nessa luta, cara, com tudo, para destruir o reino das trevas, para abalar com as estruturas do reino das trevas, para fazer com que pessoas conheçam o Senhor, para honrar essas pessoas. É a nossa hora, cara. É a nossa hora. Quantos homens e mulheres Deus levantou para lutar e lutaram e perderam sua vida? Eu falei sobre alguns. John Huss, Martin Lutero, Jonathan Edwards, Savonarola, David Branner, vários homens, cara, que entregaram sua vida por causa do Evangelho. Vários homens. Paulo, Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Judas, Bartolomeu. Cara, só João morreu de morte natural. Todos os 11 discípulos de Jesus, um morreu decapitado, um morreu crucificado de cabeça para baixo. Cara, o que nós vamos fazer? Que resposta nós vamos dar para esses caras? Que resposta nós vamos dar para Estevão, que morreu apedrejado por causa do Evangelho? É hora da gente lutar. É hora da gente lutar. É hora da gente fazer a nossa parte. Mateus 11:12 diz que desde os tempos de João Batista, de Elias, o reino de Deus é tomado por esforço. E só os que se esforçam tomam parte nele. Só os que se esforçam. O reino de Deus é tomado por esforço. Nós não fomos chamados para poder ficar pensando que isso aqui, que a nossa vida se resume a isso aqui, que nós estamos salvos aqui dentro e que, perdão da palavra, velho, lá fora. Às vezes a gente vive uma vida assim. Eu estou salvo. Está tranquilo. Eu vou para o céu mesmo. Cara, eu faço das palavras do Jeff, meu amigo, as minhas palavras hoje, mas com certo, Deus não nos chamou para morrer confortavelmente numa cama, não, cara. Deus nos chamou para dar a nossa vida. Deus nos chamou para entrar na luta. Deus nos chamou para que as pessoas que morreram antes de nós e para as que estão lá fora hoje, perdidas, vejam a glória dele em nós e se entreguem a ele. As pessoas que estão perdidas lá fora precisam de pessoas exemplares aqui dentro, precisam de pessoas que estão entrando na luta para quebrar tudo, estão entrando na luta para vencer e vão dar a eles o exemplo, porque se nós podemos vencer, eles também vão vencer. Ei, pelo amor de Deus, olha para cá. Jesus Cristo disse assim: eu venci o mundo. Eu fui tentado cara a cara com o diabo. Fiquei 40 dias e 40 noites no deserto tentado. Eu sei o que é ser tentado. Eu sei o que é passar por dificuldade. Eu sei o que é enfrentar a luta. Cuspiram na minha cara, me crucificaram enquanto eu vim aqui para pregar o amor. Me mataram. Eu enfrentei lutas nesse mundo. Vocês também vão enfrentar. Mas eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Vocês também vão vencer. Sabe como que nós sabemos que nós vamos vencer? Porque Cristo venceu antes de nós. Sabe como as pessoas lá de fora vão saber que eles vão vencer? Porque nós vamos vencer. Porque nós vamos entrar na luta para quebrar tudo. Nós vamos entrar na luta para provar para eles que tem como, cara. Que nós vamos conseguir vencer. Eles vão olhar para você, Tiago. Vão olhar para você.
Vou olhar para você, Júlia, para você, Vitor, e vou falar assim: se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Se ele está na luta, eu também vou lutar. Agora, qual a nossa resposta nós vamos dar para Deus? Nós vamos viver uma vida confortável, uma vida tranquila, porque afinal nós somos salvos. Que quem está lá fora, que morra, que seja devorado, ou nós vamos entrar na luta com tudo e dizer assim: Senhor, eis-me aqui, faça de mim um exemplo, faça da minha vida um exemplo para aquelas pessoas, assim como as pessoas que vieram antes de mim são um exemplo para mim, e eu tenho exemplos, um homem como Paulo, que dedicou toda a sua vida ao Evangelho, que não se casou, que lutou, que fez tudo por amor a Cristo, e morreu por amor a Cristo. Ele é o meu exemplo, assim como Jesus também é o meu exemplo. Nós seremos o exemplo da geração de amanhã. E que exemplo nós estamos deixando? Que exemplo de luta nós estamos deixando para a geração de amanhã? Pergunte para você, cara. Eu pergunto para mim toda hora: o que eu estou deixando para a minha geração? O que eu estou deixando para os meus filhos? O que eu estou deixando para os meus netos? Que exemplo de luta que eu estou deixando? Eu estou vivendo um cristianismo de qualquer jeito? Estou vivendo um cristianismo à minha vontade, de acordo com os meus conceitos? Ou eu vou viver um cristianismo radical? Um cristianismo em que a minha vida ela vai valer de exemplo para aqueles que virão depois de mim? Cara, nós somos chamados para viver esse cristianismo radical, cara. Um cristianismo de renúncia. Um cristianismo de abrir mão de coisas, de entregar coisas no altar do Senhor, para que as outras pessoas olhem para a gente e falem: vai valer a pena, eu vou conseguir também. Para que os seus netos falem assim: caraca, eu tenho um avô que, poxa, aquele cara lutou pelo Evangelho, ele é o meu exemplo, ele é o meu exemplo. Feche seus olhos, curva a sua cabeça.